Pessoal, bom dia, Obrigado à presença de todos, obrigado à AEI pelo convite, A gente tem visto que a AEI tem deixado de ser regional e tem cada vez mais atraído a atenção de outros estados, Tem gente do Rio Grande do Sul, Bahia, Até Portugal, Tem aqui, E o que a gente tem visto, nessas discussões do AEI, não só a discussão sobre a impermeabilização em si, mas todas as interfaces com estrutura, com execução, Eu acho que um bom desempenho da impermeabilização está nisso, em entender essas interfaces. No tema que nós vamos falar, sobre white tank versus sistemas convencionais de impermeabilização, nada mais do que trabalhar isso, E também está bem aliado a esse tema do evento, reduzindo custos e incrementando qualidade. Quanto mais a gente investir na fundação, numa execução adequada, como a Thaís comentou das estacas secantes, tem métodos hoje que você garante uma boa verticalidade da estaca secante, tem processos que garantem isso. Quanto mais a gente investir na estrutura, melhor a gente tem uma condição de estanqueidade do subsolo, ou de outras estruturas. Lógico, isso através de melhorar a qualidade dessa parte estrutural. Então, esse é o nosso tema. Deixa eu avançar aqui. Só para quem não conhece, a nossa empresa é uma indústria química que fabrica produtos para construção. A fábrica fica em Lorena, depois ali de Aparecida. É uma empresa americana, tem 45 anos de mercado, está presente em 70 países, E hoje nós estamos instalados aqui em São Paulo, em Lorena. O nosso tema, quando a gente fala em white tank, nós estamos no mercado dentro do concreto, onde a gente utiliza o concreto como elemento de estanqueidade. O concreto é o material mais utilizado, aliás, é o segundo material mais utilizado no mundo, só perde para a água. Quer dizer, o uso dele é grande em função da versatilidade. Na verdade, eu estou criando uma rocha, Ele me possibilita criar uma rocha de várias formas. Eu posso moldar ele na estrutura, eu posso projetar, eu posso fazer em placas pré-moldadas, Então, daí o crescimento. Hoje você tem concretos translúcidos, concretos, enfim, autolimpantes, Hoje se estuda muito concreto com nanotubos de carbono. Sei lá, no futuro próximo aí não vamos ter mais aço no concreto, Isso a indústria de aço permitir, Mas há estudos para melhorar o desempenho do concreto frente às agressividades. O concreto é um material de alta durabilidade, Por isso é o segundo maior, o segundo material mais consumido no mundo. E hoje ele tem um papel também de reduzir a poluição ambiental. Há uma preocupação quanto à emissão de CO2 na atmosfera. A indústria de cimento é a principal poluidora, O que o concreto tem feito, o mercado do concreto tem feito no mundo? Muitas vezes absorver lixo de outras indústrias. O World Trade Center em Nova York consumiu 5% de lixo no seu volume. Lixo. Então, aquele concreto do World Trade Center tem 5% de lixo. Então, uma tendência é a gente aplicar outros resíduos, como asfalto, borracha, agregados de obra, no concreto, para ele também ter um papel de sustentabilidade. Então, a vida útil aqui de projeto, desde que a estrutura tenha sido bem projetada, bem executada e a utilização tenha sido adequada. E por alguns fatores, eu posso ter uma redução dessa vida útil. Então, essa é uma preocupação que hoje a norma de desempenho ela vem para orientar a gente, orientar os projetistas, executores. Então, concepção estrutural. Desde a parte, se a gente vai fazer um subsolo, pensar no subsolo, vocês conhecem aquelas placas pré-moldadas, Eu já vi algumas cortinas em placas pré-moldadas com lençol freático alto. Não tem como impedir a passagem da água, No caso que eu tenho um lençol freático alto, eu preciso pensar numa estrutura que me crie uma barreira eficiente, Uma parede de concreto moldado em loco. Projeto estrutural, O
projeto estrutural tem que estar condizente com as solicitações que eu tenho, né? Não é o caso do... Tem casos, né, por exemplo, laje de subpressão, que às vezes tem alguma deficiência no seu projeto, a deficiência de armação, ou às vezes a falta de um detalhe específico, a ancoragem da laje nos pilares, ou a ancoragem nas cortinas, né? Então, são detalhes específicos que dependem de uma experiência do projetista estrutural, né? Execução, né? Foi comentado sobre o prédio ali de Vitória, né? Na verdade, eu vi um trecho de um laudo, parece que a armação de proteção estava 15 centímetros abaixo da posição dela. Pouca coisa, né? Pensar numa laje protendida, né? Quantas lajes de supressão também que a gente vê, muitas vezes a armação, ela deveria estar em cima, ela está na zona neutra, ou está embaixo, né? Então, são pontos aí que muitas vezes, né, o projeto estrutural estava correto, mas na execução, né, houve alguma falha ali na hora de montar a armação, por exemplo. Depois, teste de estanqueidade, possíveis reparos e uso apropriado, né? Onde é que entra o white tank, né? Ele entra aqui, né? Além de ter produtos, né, que melhoram o desempenho do concreto, que melhoram a estanqueidade, há uma preocupação com essas fases. Opa, ali é melhor. Concepção estrutural, projeto estrutural e execução, né? Muitas vezes conversar com o calculista, vamos trabalhar o cálculo da estrutura para o estágio 2, limitar a abertura de fissuras até 0,2 milímetros, né, para que eu usufrua, né, desse sistema, né? Então, isso requer uma experiência do projetista, uma experiência do aplicador que está envolvido, né? Então, a gente já começa a trabalhar nessa etapa, né, na concepção, no projeto da estrutura. Outros fatores podem prejudicar a vida útil do concreto, né? Ações agressivas do meio ambiente, o ambiente marinho, aqui do Rio de Janeiro, né? Eu tenho, né, a maresia, eu tenho um cloreto presente na atmosfera, obras mais próximas do mar eu tenho uma agressividade maior, obras mais distantes, menor. Às vezes o lençol pode vir com cloreto, pode vir com sulfatos, né? Que são agentes que aceleram o processo de deterioração do concreto, né? Gelo e degelo não é um problema nosso, né? Mas se olhar câmaras frigoríficas, né? Antes eu pensava câmara frigorífica era meu freezer lá em casa, né? Não, você tem áreas de 2.000 metros, 3.000 metros quadrados de piso, né, com temperatura 0 grau, 1 grau. Então, esse concreto tem que ser dimensionado para isso, né? Reações expansivas no concreto, né, ataques químicos, são agentes que deterioram e diminuem a vida útil do concreto armado. Bom, olhando todos esses agentes, né, todos eles têm como vetor comum a água. É a água que leva esses agentes para dentro do concreto, é a água que causa os movimentos de difusão, de permeabilidade. Então, é a água que acaba ajudando na deterioração do concreto, né? Então, se eu reduzo a permeabilidade do concreto, se eu trabalho nessa propriedade do concreto, eu estou aumentando a durabilidade. Tá? E durabilidade, né? É fácil de conseguir uma obra durável hoje em dia? Deve ter pessoal de execução aqui de obras, né? Quem que trabalha em obras aqui? Poucos? Vários? Então, é difícil, né? Começa pelo seguinte: escassez e aumento de custo de materiais, né? Em São Paulo hoje se usa muito areia artificial, não tem mais areia de rio, né? Eu falei de usar resíduos, né, de obra para executar concretos, às vezes de baixa responsabilidade, né? Nós estamos incorporando outros materiais para poder realmente executar nossas construções. Então, custa muito trazer uma areia de uma região longe, né? Então, é mais fácil criar soluções próximas, né? Então, é uma tendência global, né, de ter um uso inteligente desses recursos, né? Ou seja, melhorando o desempenho, né, do concreto que a gente está utilizando. Demanda da vida útil elevada, né? Nós temos hoje uma norma de desempenho, hoje ela
ela limita aí a pavimentos até 5 andares, mas logo, logo a tendência é crescer, né, para as outras edificações. Então, ela já fala na vida útil de projeto, né, não só da parte estrutural, mas de vários sistemas, e novos modelos de financiamento e demandas para melhor retorno sobre investimento, né? Se eu tenho menos manutenção ao longo do tempo, eu tenho maior retorno sobre aquele investimento que eu fiz. Aqui, dando como exemplo uma das situações que a gente se debate muito aqui no Rio, um subsolo, né, onde eu tenho a estrutura de concreto, né, uma parede, uma cortina, uma parede diafragma, eu tenho aqui uma laje intermediária ancorada na cortina, uma laje de supressão, né, eu tenho juntas de concretagem, por onde eu posso permitir a passagem da água. Essa cortina pode ser diafragma, moldada em loco ou projetada, em concreto projetado. Uma laje, né, com drenagem ou subpressão, né, vai depender muito do projeto. E vamos supor que eu tenha que desligar o rebaixamento para liberar a estrutura. Terminei a construção e, né, bum, coloquei a estrutura em carga, né? Então, como um navio, nós temos que pensar em algumas fases. Primeiro, a resistência mecânica dos materiais, da chapa de aço, do concreto, ela vai suportar esse esforço da subpressão, da pressão negativa, né? Materiais de baixa permeabilidade e duráveis, né? Esses materiais têm que ter baixa permeabilidade. E bons soldadores, né? Se eu não fizer uma boa solda no navio, né, o navio vai ter vazamentos, né? E uma construção a gente não faz de uma etapa só, né? A gente sempre faz por etapas. Então, nessas interferências, a gente tem que ter um cuidado. Bom, e aqui eu entro, né, na parte do white tank, né, onde a gente aplica o sistema de cristalização, né, que ele é aplicado de duas formas, ou depois da estrutura pronta, através de uma pintura, traçada ali não aparece. Ou eu estou mirando errado, eu miro melhor de longe, tá vendo? Aplicação por pintura, né? Esse aqui, depois da estrutura pronta, eu aplico no concreto, né? E ele, por absorção, né, os compostos químicos reagem com a pasta de cimento e com a água dentro do concreto. Ou na forma de adição, né? O concreto, eu já tenho a adição do material na massa, onde ele fica em toda a massa do concreto. Comparando, né, o white tank, né, é um sistema onde o concreto incorpora esses compostos e eu tenho um melhoramento do desempenho desse concreto em função da formação dos cristais dentro do concreto, né? Eu não estou me limitando a uma barreira física, uma pintura superficial, eu estou melhorando o desempenho do concreto frente aos agentes agressivos, à pressão da água. Então, há uma boa resistência, tanto à pressão negativa como positiva. Eu estou falando desde um subsolo a um reservatório de água, né? Enquanto que barreira física superficial, normalmente ela tem uma boa resistência à pressão positiva, né? A pressão negativa ela vai depender muito dessa aderência, né, dessa barreira com concreto, e muitas vezes de uma execução de uma outra parede aqui para poder segurar esse material, né? Então, uma vantagem do white tank é que eu utilizo o próprio elemento estrutural como elemento de impermeabilização e estanqueidade, né? Então, white tank, eu venho falando white tank, é um termo alemão, né, onde eu utilizo esse concreto como elemento de estanqueidade, sem aplicação de algum outro sistema, de uma regularização, de uma proteção mecânica, né? Em contraposição ao black tank, onde eu tenho várias etapas, né? Para isso, né, eu tenho que melhorar o desempenho da estrutura de concreto, né? E aí, além da tecnologia de concreto, um concreto bem compactado, bem executado, né, um aditivo de cristalização, uma pintura de cristalização, né, que melhore as propriedades de permeabilidade do concreto e que ainda promova um concreto autocicatrizante, né? Esse é um diferencial do sistema de cristalização. Se houver alguma fissura de retração, ele tem a capacidade de formar cristais na fissura, né?
E nas etapas, nas juntas frias ou em volta de tubulação, uma fita hidroexpansiva, né, que também é um material ativo, que ele fica ali como um veda-juntas. Se por um acaso a água encontrar algum caminho, ele tem uma propriedade de expansão e por expansão impede a passagem da água. Né? Quando a gente fala do white tank, não é somente o produto. Né? Fornecer somente o produto é muito simples, né? Mas a gente sabe que a construtora ela tem outras etapas, ela tem que cuidar da armação, conferir a armação, montar a forma. Né? Então, somente fornecer o produto, né, você não pode ter uma boa compreensão da construtora, pode acontecer. Né? Então, isso envolve um acompanhamento, uma gestão de toda etapa, né, para garantir que o material foi adicionado, que a fita foi bem instalada, né, que aquele concreto está sendo bem executado. Muitas vezes você consegue melhorar uma atividade da construtora com esse acompanhamento. Né? Então, quando a gente fala do white tank, há parceria de um aplicador nesse sistema. Né? Então, isso aqui faz parte do controle de qualidade. Bom, falando de sistemas de produto, né, esse aqui na forma de pintura, que eu aplico depois da estrutura pronta. Infelizmente o vídeo acabei não passando para o pendrive, enfim, se houver tempo depois a gente tem um vídeo aqui explicando o funcionamento dele, eu vou pular. Né? Você tem materiais que auxiliam na preparação da superfície para a aplicação, né, da pintura de cristalização. Né? A preparação ela é importantíssima para eu abrir a porosidade do concreto, para eu remover desmoldante da superfície, ou, no caso de uma recuperação, remover algum outro material que esteja sobre o concreto. Então, eu tenho que chegar no concreto para poder haver a reação de cristalização. Né? Muitas vezes eu tenho em paredes diafragmas juntas entre lamelas, então eu tenho que fazer um tratamento, né, preliminar para fazer esse reparo nas juntas. Né? E todas essas são argamassas de cristalização, uma argamassa de pega rápida, uma argamassa de reparo estrutural com cristalizante e depois a pintura de cristalização. Né, detalhes aí da preparação de superfície. Microcimento também com cristalizante, em algumas situações há essa possibilidade. Né. Método dos furos, quando eu tenho paredes, por exemplo, diafragmas de grande espessura, né, e eu tenho a infiltração pelos poros, eu não tenho uma fissura, não tenho uma junta, eu tenho uma porosidade elevada do concreto. Então, fazendo esse método dos furos, eu introduzo o cristalizante, né, no interior da parede e ele aproveita essa migração da água e vem selando a passagem da água. Né? 2 estudos de caso, né, para mostrar a aplicação desses materiais. Um edifício em Niterói, 3º subsolo. Né? Foi feito um tratamento preliminar, uma remoção de uma tinta que havia na laje sob pressão. Eu acho que ali a pressão em torno de 7 metros, né, do nível do lençol. Né? O tratamento das juntas frias em contato com os pilares, em contato com as cortinas, né, com argamassa de reparo com cristalizante. A aplicação do cristalizante e até aí, né, foi feita a impermeabilização. É que depois houve a necessidade de regularizar esse piso. Né? 10 minutos? Vou correr. Né? E para regularizar, foi indicado uma argamassa autonivelante. Né? E para eu usar a argamassa autonivelante, eu não posso ter a migração de vapor. Né? O sistema de cristalização ele impede a passagem da água, mas ele permite que o concreto respire, que o vapor passe. Né? Então, foi utilizada uma barreira de vapor, né, e depois foi lançado um revestimento autonivelante para dar um acabamento e regularizar o piso. E depois houve uma pintura. Né. Então, foi um sistema aí que foi adotado. Né, fizemos vários ensaios até de aderência. Né. A aderência média do sistema deu em torno de 1,5 MPa, alta, né, onde eu tenho impermeabilizante, barreira de vapor, argamassa autonivelante e uma pintura. Né? E todo esse sistema com aderência de 1,5 MPa. E um outro edifício, né, onde a construtora optou por fazer a impermeabilização depois, o subsolo em Vitória,
Então, na preparação da superfície, tratamento das fissuras com as argamassas de cristalização. Depois que você passa o hidrojato de alta pressão, que faz parte da preparação, muitas vezes eu descubro bicheiras, né? Hidrojato, nós trabalhamos com a pressão aí de 250 bar, 300 bar. E muitas vezes o concreto, né, devido ao efeito parede, forma uma pasta de cimento na superfície. E acaba escondendo, né, essas surpresas aqui. Então, com hidrojato, a gente consegue já fazer uma inspeção no concreto. Né, o tratamento das juntas e a aplicação da pintura de cristalização, subindo também nos pilares. Né. É um subsolo sem drenagem, um subsolo totalmente estanque. Tá? Então, são dois casos aí onde eu utilizei a pintura como cristalização. Tá? Alguns detalhes de desempenho, né? O concreto de referência, né, no ensaio realizado, a penetração de água de 40 milímetros, uma pressão de 70 metros. Quando eu aplico o cristalizante, ela cai para 15 milímetros. Isso é um ensaio feito com 45 dias. Se eu fizer com 90 dias, esse número cai. Né? Outro ensaio interessante que nós fizemos, né, ensaio microbiológico do sistema de cristalização. Né? Como a gente trabalha muito em áreas, né, subterrâneas, né, às vezes em estacionamentos, e por um acaso surgiu esse ensaio. Né? Então, aqui as placas com a pintura de cristalização, né, e os fungos mais agressivos que vocês podem imaginar. Tem um fungo da Amazônia aí, não sei, enfim. E o que aconteceu? Os fungos fugiram do cristalizante. Né? Foi uma surpresa até para a química que avaliou. Então, você imaginar em ambientes que eu não tenho ventilação, né, ou que eu preciso melhorar o desempenho de uma pintura, né, você tem esse efeito também de impedir o crescimento de fungos. Né, em todos os ensaios, né, quer dizer, estudos apontam que o nível de contaminação permitida é no máximo 1. Né, e houve crescimento de 10% da superfície do corpo de prova. Né, isso sem nenhum aditivo fungicida ou bactericida. Né, não sei por que ainda, só fizemos o ensaio. Né. Bom, e quanto ao aditivo, né, esse já é adicionado na massa do concreto. Né. É um aditivo para não alterar as propriedades do concreto, tanto fluidez, tempo de pega. Né? É um material que eu posso pegar o traço do concreto, né, e adicionar sem me preocupar com a alteração das propriedades. Né? É vamos dizer, um aditivo que ele é considerado aditivo redutor de permeabilidade de altas pressões hidrostáticas. Né? Ele não... Né, isso pelo ACI, tem uma recomendação lá, tem um relatório sobre aditivos químicos. Né? Então, é um aditivo de cristalização, ele é para altas pressões hidrostáticas. Falando do aditivo de cristalização, ele tem um comportamento hidrofílico, ou seja, ele é atraído pela água. Então, quando eu misturo ele na água, ele tem uma fácil dispersão no concreto. Né? Se comparar com aditivos hidrorrepelentes, né, eles não misturam com a água. Né? Eu tento misturar, a água vai fugindo deles. Opa, está me acelerando ali. Né? Então, o que é o aditivo de cristalização? Ele é em pó, né? E ele, como a pintura, ele também reage com a pasta de cimento e com a água, e forma os cristais insolúveis dentro dos poros. Né? Propriedades, né, características principais: concreto permanentemente seco, tem uma redução, né, da umidade dentro do concreto, processo de autocicatrização, é um material versátil, não tem compatibilidade com outros aditivos, não é tóxico e protege contra ataques químicos. Estou falando de pH 3 a 11. Né? O efeito de autocicatrização, né, ensaios realizados, o concreto com a fissura de 0,5 e 0,4, né, submetidos a uma pressão de água de 150 metros. Tem uma redução da vazão aqui ao longo dos dias, até chegar no 15º dia, eu tenho o selamento da fissura. Esse é um ensaio feito em laboratório. Tá? Então, é o que acontece, né? Mesmo que eu tenha uma fissura atravessando o agregado, eu tenho a cristalização aqui na fissura. O vídeo não consigo passar,
Resistência a ataque de sulfato, você imaginar que em alguns locais de mangue eu tenho sulfato, tenho decomposição de matéria orgânica. Resistência à difusão de cloreto, eu tenho um ganho de vida útil em relação ao concreto de referência, né? Num desses ensaios, né, um ganho acima de 60 anos, comparando com o concreto de referência. Opa, o que eu fiz? Aí. E aí o estudo de caso, né, esse é uma obra em Brasília, 3 subsolos, onde houve uma intenção da construtora de mudar o projeto estrutural, né? Ele não queria um sistema de drenagem, queria adotar um sistema estanque. Houve toda uma alteração do projeto, né, para suportar a pressão negativa, e a construtora não queria deixar o custo do bombeamento, da drenagem da água para o condomínio, né? Essa construtora tem um conceito em cima disso, então eles mudaram o sistema com drenagem para um sistema estanque, né? Então as lajes e a cortina tiveram adição, né, desse aditivo de cristalização, controle de temperatura, né, do concreto, todo cuidado aí na cura também, nebulização, né, do ambiente para manter o concreto bem curado, né, instalação das fitas hidroexpansivas nas juntas verticais e horizontais, né, enfim, e aqui a obra está pronta. É aquilo que eu falei, muitas vezes, né, em contato com a construtora, né, você consegue entender o que ela deseja e orientar também como a gente pode melhorar o desempenho do concreto para atender aquela expectativa, né? E, né, sobre a fita hidroexpansiva, né, que ela entra como nesse sistema de, né, white tank, colada aqui no eixo da parede, né, em volta de tubulações, em túneis, né? Então ela entra como veda junta nessas interfaces, né, em volta de pilares, né, e detalhes de projeto, aí, né, tem vários detalhes que nós já comentamos. Projetos de referência, né, Trump Tower, né, numa feira aí do Ibracon, nós colocamos uma foto dessa no painel, passou um mexicano, eu falei, tem mexicano aqui? Não, eles não querem nem falar do Trump, nem ouvir falar do Trump, né? Mas o subsolo no estanque executado com o sistema white tank, né, como o Hotel Arena Leme, também um subsolo, né, executado nesse sistema, e aí entre outros, né, em Santos, né, Vista Marina, aí outras obras industriais, né, piscinas, né, moinho, moega em áreas portuárias, né, para escoamento de grãos, né, subsolo, né, subsolo também, aqui no Adelaide, uma referência nossa importante, né, no aquário, no Aquarrio, aqui no Rio de Janeiro, né, Museu da Manhã tem um subsolo ali, onde foram aplicadas essas tecnologias, né, no túnel, né, e aí vai, né. Enfim, né, nesse white tank, né, com o conceito do white tank, eu tenho um sistema de impermeabilização sustentável, né. Eu trabalho o melhoramento do desempenho da minha parte estrutural, né. Eu tenho um elevado desempenho em relação a pressões hidrostáticas e também a agentes agressivos do ambiente, né. Então, eu estou aumentando a durabilidade da estrutura. São materiais que não têm compostos orgânicos voláteis, não têm solventes, né. Então, atendem à certificação LEED. Respeito os prazos de cronograma, uma vez que eu estou trabalhando junto com a execução, estou trabalhando junto com a construção da edificação ou da piscina, né. Então, uma vez que terminou a obra, eu concluía o trabalho de estanqueidade, né. Respeito ao meio ambiente, são materiais que não são tóxicos para quem fabrica, para quem manipula, né. E melhor custo-benefício, né, uma vez que eu estou usando esse conceito de melhorar o desempenho da parte estrutural. Tá? Então, agradeço aí a atenção de vocês, né, e finalizei a tempo. Obrigado, gente, pela atenção.